Olá, começando mais um Senacast, esse é o nosso terceiro episódio. Hoje, infelizmente, o Thaleson, meu companheiro, não conseguiu vir, então a gente arrumou um substituto, o Martins. Pode falar alguma coisa aí, se quiser. Oba! A gente tá gravando aqui nosso terceiro episódio, no dia 19/2/2022, e a gente tá com a Valesca, professora de Química do primeiro ano. Pode se apresentar. Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse terceiro podcast aí da equipe. Estou à disposição de vocês. Tá, vamos lá. Eu vou começar com umas perguntinhas e daí você vai falando sua opinião, o que você acha. Tá bom. Na sua opinião, quais são as causas por tanta conversa durante a aula? Eu acho que o principal é a falta de entendimento da proposta do Senac. Porque o Senac, a proposta principal dele é a autonomia do aluno. Então, ele que tem que se apropriar dos conhecimentos que são dados em aula. Se ele não faz o papel dele, isso vai refletir na menção dele no final. Mas se você não se apropria desse conhecimento, várias coisas você está perdendo. Seu tempo, que você está ali batendo papo por coisas que não tem nada a ver, e o investimento que a sua família está fazendo na sua escola também está indo embora, porque a família está gastando e você está perdendo esse conhecimento. No final, a vida vai te provar que isso não foi legal. Mas é uma pena que ele só vai ver isso lá para frente. No final vai acabar fazendo falta, né? Vai acabar fazendo falta, porque, mas eu vou estudar química para quê? Se eu vou vou trabalhar com multimídia, não tem nada a ver. Mas se você for fazer um concurso público, se você resolver fazer faculdade, você já tem esse conhecimento. Agora, se eu fico a minha aula inteira batendo papo, conversando sobre outras coisas, eu não vou ter o mínimo. E aí, se você não tem o mínimo, você vai ter que ir lá, quando você já tiver profissional, sair do zero para começar a aprender. E aí você perde no mercado de trabalho, você vai se perder. Sim. Uhum. Tá bom. O que você acredita que é necessário para acabar com o desrespeito na sala? Com o desrespeito é muito complicado. Por quê? A educação, a escola não te dá. Quem te dá é família. Vem de casa. Então, como esse aluno que desrespeita o professor, que desrespeita os colegas e se desrespeita, porque afinal de contas ele acaba perdendo o respeito dos colegas, é um problema muito mais profundo, porque vem da questão familiar. Às vezes ele passa o dia inteiro sozinho, a família trabalha, então ele fica sozinho, fica meio à mercê. Mas tem o horário da noite que de repente a família está em casa. Será que na hora que a família está junto tem qualidade esse permanecer junto? Às vezes é uma forma também de ele mostrar, socorro, tem coisa errada acontecendo comigo e eu não sei resolver. E aí essa confusão que ele fica ali, dele não ter a ajuda da família, não ter o apoio familiar para ter educação, para ele aprender a noção mínima, isso vai refletir aonde? No mercado de trabalho também. Porque ninguém quer uma pessoa que não sabe escutar e não sabe falar. Tanto que, tipo assim, se, por exemplo, ele não tem uma comunicação boa com a família e tal, acaba que às vezes acaba soltando durante a aula, sabe? Acaba, tipo, meio que desabafando durante a aula e acaba saindo que tá guardado ali. Exatamente. Só que o ambiente escolar, ele não é para isso. Sim. Mas infelizmente acaba acontecendo ali, porque daí ele tem o amigo, que ele vai começar a desabafar com o amigo, e às vezes ele tá revoltado com alguma coisa dentro dele e acaba refletindo ainda. Às vezes o aluno confunde professor com pai, e isso é muito comum, porque daí você é autoridade em sala de aula e aí ele não tá feliz com a família. Então, o reflexo de autoridade acaba criando essa má interpretação, né? E sobra para a gente. Mas eu acho assim, dentro do Senac, nós temos uma proposta muito de conciliação. A gente não os professores, pelo menos na sua maioria, a gente não tem essa coisa de autoridade e tal. Por quê? Porque a proposta é autonomia. Aí volta para o princípio. E eu acho que nem todo mundo está preparado para entender isso. A autonomia é uma coisa que eu sinto que alguns alunos não entenderam. E, infelizmente, vão passar por aqui perdendo tempo e dinheiro.
Isso é complicado, que é o que basicamente você falou, tipo, não tem muito o que você fazer. Você tá ali para ensinar os alunos, e se ele não consegue prestar atenção porque ele tá conversando, tanto por motivo familiar, que você já explicou e outras pessoas que participaram já falaram, não tem muito que possa resolver, nem um caso, sei lá, da coordenação, ajudar alguma coisa, entrar em contato com os pais. A coordenação faz isso, ela entra em contato com os pais, porque o que acontece? Nós também não podemos deixar isso ficar em livre acesso, porque atrapalha os outros, né? E isso não pode acontecer. Então, nós temos regulamentos situações que o Senac impõe para que ele, né, chama pai, resolve. A maioria das vezes, desses alunos problemas, os pais não vêm em reunião de pais. Então, quer dizer, realmente ele está largado. E isso tudo vai refletir. Só que, infelizmente, também nós não podemos deixar a coisa a Deus dará, porque está prejudicando os demais. E eu acho que isso é algo que a gente deveria construir junto com os alunos. O que fazer para tentar melhorar essa questão? Eu acho que é uma questão muito séria e que deveria ter mais debate aqui dentro para a gente discutir com os alunos o que a gente pode fazer para melhorar nessa questão. Que já é basicamente a próxima pergunta, porque eu iria perguntar a você o que você acha que deixaria a aula mais interessante. E em relação à indisciplina dos alunos? Não só isso, mas sim, mas para todo mundo conseguir prestar atenção em vez de ficar conversando. Seria também para indisciplina, mas para o foco dos alunos, para não ficar aquela bagunça durante a aula. O que o professor poderia fazer para que os alunos prendessem a atenção na aula? Ou você acha que não teria algo assim, que pudesse fazer isso? Então, no Senac, eu acho que as aulas já são inovadoras, a gente faz muitas propostas diferentes que chamam atenção, né, para o aluno, mas eu vejo alguns casos, pelo menos, eu não sei se vocês concordam comigo, que tem alguns casos tipo crônico. Você pode dar a aula mais maravilhosa do mundo, mas o aluno não está nem aí. Então, ele se engana, ele está se auto-enganando, né? E eu acho que isso vai refletir no final do ano com a reprovação. Porque a única coisa que, a princípio, que eu vejo, só teria isso. Porque eu não posso mandar o aluno embora, eu não posso suspender o aluno por causa disso. Mas eu acho que a gente deveria ter reuniões com os alunos para discutir esse tema e ver o que a gente poderia fazer juntos. Não só o professor, mas também os alunos que têm interesse que essa aula fique mais quieta, mais calma, sugerir algumas propostas. O que nós poderíamos fazer juntos para tentar ajudar este aluno que está perdido? Sim, é que nem você tinha dito sobre o convívio familiar e tal, que, por exemplo, às vezes o aluno tem um problema com o pai, sabe? Tem um problema com o pai e tal, e aí por exemplo, tem uma figura masculina na frente, e daí, por exemplo, o cara fala assim, não, guarda o celular aí, você não tá prestando atenção na aula, e daí ele fica retrucando, sabe? Porque meio que ele desconta, sabe? Como se fosse o pai dele. Como se ele fosse o pai dele. Né? Aí, por exemplo, vamos supor assim, um professor que assim, ele é mais rígido, né? Ele tá ali para dar aula mesmo e acabou, sabe? Acaba que o aluno ele tem muito essa coisa do pai, sabe, na cabeça, que o pai tem da disciplina, que o pai sempre tá certo, essas coisas, daí ele acaba retrucando. Então, por exemplo, assim, um professor que ele é mais parceiro, sabe, do aluno, que ele fala mais ou menos igual ao aluno ali, que ele tá mais ou menos na mesma linguagem, o aluno acaba levando mais na boa, porque é como se fosse um amigo dele, sabe? Uhum. Então, assim, às vezes acaba meio que sendo isso, meio que fala assim, por que tal professor não pode ser igual ao outro, sabe? Fica muito desse negócio e daí acaba implicando com os professores que são mais rígidos e os que são mais tranquilos, ele simplesmente fala, não tem o porquê da importância de, tipo, eu vou levar bronca dele porque ele é meu parceiro, sabe? Às vezes acontece isso, sabe? Mas daí tem que ver, mas nesse momento que ele tá com esse professor mais parceiro, que ele vai ficar talvez conversando menos, tal, mas será que ele está tendo rendimento também? Ou é geral? Então, sim, é uma coisa que, assim, por exemplo, muita gente fala assim, tal professor é mais legal, mas tal professor é mais legal, ele explica a aula melhor, mas, assim,
realmente você tá realmente prestando atenção naquilo, ou às vezes você só gosta da aula dele porque ele parece ser mais parceiro. E eu acho que o papel do professor hoje, ele é muito mais de orientar vocês a estudarem. Qual é a proposta de vocês estarem aqui na manhã inteira que vocês estão aqui? É vocês adquirirem conhecimento, vocês terem as habilidades e competências para o mercado de trabalho. Então, nós vamos propor ferramentas para vocês seguirem avante. Mas se o aluno não quer, não tem o que fazer. Só que aí o que acontece? Reflete na indisciplina e atrapalha os demais. O que fazer para melhorar isso? O que fazer? Eu acho que vai chegar um momento que ano que vem é o último ano de vocês. Ou ele desperta, ou ele vai ficar para trás até no mercado de trabalho. Ou seja, ele vai formar, ele não vai conseguir ir para frente porque ele não tem conhecimento nenhum. Né? Então, essa proposta do Senac é uma proposta muito desafiadora para o aluno. Eu acho muito desafiadora, porque você tem que estudar, você tem que se virar, você tem que fazer, e às vezes tem gente aí que não percebeu, e atrapalha os demais. É aquilo, a pessoa acha que saindo do terceiro ano já tá com o pé no emprego, sabe? Mas Às vezes será que tá? nem é assim. Às vezes acaba ficando com o pé atrás no mercado de trabalho e tal, e fica com uma dificuldade maior para poder achar um emprego. Exatamente. E o conhecimento, ele melhora a sua autoestima. Você se sente mais, opa, eu tenho bagagem. E se eu sair sem bagagem nenhuma, a minha autoestima também vai cair. Então, eu acho que tem tudo isso para conversar. Eu não sei, talvez fazer mais reuniões entre as turmas para discutir isso seria uma possibilidade. Não sei o que vocês acham. Acho que daria certo, sim. Boa. Sugestões, né? Ou aqui, tipo assim, o que nós podemos fazer para ajudar esses alunos que estão perdidos? Para mim, a minha única explicação que eu tenho é que ele está perdido, ele não sabe o que ele quer na vida e ele está aqui. E aí, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? Né? E não só o professor, mas os alunos também da turma. O que os alunos podem fazer para ajudar? Eu acho que isso que seria a minha proposta, talvez, seria a gente fazer algumas atividades, né, de conversação, de o que a gente pode ajudar. Não sei, acho que seria minha sugestão seria essa. Sim, é aquilo, não basta só o professor querer, o aluno também tem que querer. E talvez ele não tenha despertado, e talvez às vezes a gente fazendo algumas propostas pedagógicas para que abra para essa discussão, quem sabe não desperta ele. Porque isso é uma coisa dele, ele que vai ter que despertar. Enquanto isso, ele fica causando problemas para os outros, que não está certo também. Nossa, é complicado isso, né? Eu acho que é um tema, vocês estão procurando um tema muito difícil para achar uma solução. É muito difícil, né? Uhum. Mas eu acho que o papel do professor é orientar que ele tem que ficar, né, que ele tem que respeitar. Se a família não ensinou, de certa forma, nós, como um todo, temos que ajudá-lo. A partir do momento que eu acho que os colegas entendem que ele está perdido, a gente começa a ter um pensamento mais de como a gente pode ajudar e não de isolar, sabe? Que eu acho que isolar fica até pior. Não sei, é essa visão, não sei se vocês pensam assim. Tá bom. Você concorda com essa frase, né, que muita gente fala na internet, em um monte de lugar? Quase tudo que você se aprende na escola nunca será usado na vida? O que você acha? Você concorda? Você discorda? Eu acho que daí é um aprendizado sem vínculo nenhum com a vida. Porque se vou pensar na minha parte, que é química, tudo na vida é química. No momento que eu passo um produto no meu cabelo é química, no momento que eu passo um creme é química, no momento que eu faço uma comida é uma reação química. E eu entender o funcionamento das coisas é um diferencial no mercado de trabalho. É um diferencial que eu tenho. E a escola, ela tem uma proposta de fazer o seu cérebro funcionar para a lógica. E só a escola que consegue fazer isso. Na vida da gente, poucas coisas levam nós para a lógica. Mas eu vou pagar uma conta. Aí tudo bem, eu estou usando lógica. Mas essa ferramenta já tem que estar construída na minha cabeça, senão eu não consigo. Eu vou ter que pegar uma calculadora, um negócio e fazer, porque minha cabeça não foi treinada para lógica. Então, a escola, ela tem esse grande papel de desenvolver a lógica, de desenvolver a comunicação. Não tenho como um adulto do zero começar a produzir isso. Ele não consegue produzir.
Ele precisa da escola para orientar. E se eu, pela minha indisciplina e por eu estar perdido, eu não consigo, eu vou ter um problema muito sério lá na frente. Eu não vou conseguir entrar no mercado de trabalho, porque eu não sei conversar, eu não sei raciocinar. A escola te dá essas ferramentas de buscar o conhecimento da vida, que é as propostas pedagógicas nossas, de pegar coisas que acontecem no dia a dia e trazer para discutir onde está o conceito, onde que está o conceito físico, onde a ciência está nisso, né? Então, acho que é essa a proposta da escola. Desenvolver a lógica, desenvolver a comunicação e o lado social. E cabe ao aluno ou abraça isso, ou ele vai ser uma pena, mas vai perder, já era. Que teve uma coisa que você falou que foi tipo, eu quero cursar, eu quero trabalhar com multimídia, então pra que eu vou aprender química? Pra que eu vou ter que saber de biologia, física? Mas, tipo, isso é uma coisa que muita gente fala, mas, tipo, é muito importante de qualquer jeito você ter um conhecimento de química um pouco, se você quer trabalhar na multimídia. Você não precisa dominar o assunto da química, biologia, mas, tipo, é algo muito importante. Para biologia, você pode precisar para um dia, sei lá, se não tá muito bem, o professor Ricardo mesmo, ele já falou com a gente, tipo, ele explica pra gente, ele tá explicando o sistema respiratório pra gente, sistema digestório, que é tudo muito importante, o que você falou da química, um creme no cabelo, um creme pro pé, pra você ter conhecimento, você não sair, tipo... E eu acho também uma coisa importante, por exemplo, eu vou ser um programador, porque vocês acho que vão ter essa noção de programação. Como que eu vou fazer uma programação para uma empresa de, sei lá, de shampoo? Como que eu vou fazer uma programação para esse cliente de shampoo se eu não entendo nada de shampoo? Eu não sei nada de reação química, eu não sei nem o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal. Como que eu faço essa programação se eu não entendo nada, não tenho conceito nenhum, não aprendi nada na escola sobre isso? Fica muito difícil. Olha o trabalho que eu vou ter. Mas eu já tenho um certo conhecimento disso. Então eu mais ou menos sei até onde que eu vou buscar. Mas se eu não tenho conhecimento nenhum daquilo ali, eu tenho que sair do zero. Provavelmente ele vai pegar uma outra empresa que já tem algum certo carinha lá, que tem um conhecimento. Quando você tem uma base do que você quer fazer ou você está estudando, sei lá, é muito mais fácil de você aprender. Então, mas se você for começar alguma coisa do zero, por exemplo, você nunca lutou na sua vida, você quer começar a lutar agora, fazer uma arte marcial, qualquer coisa, você tem que começar agora, vai ser muito difícil de você conseguir se apegar àquilo e também aprender muito fácil, sabe? Você vai ver, seu amigo sabe muito mais que você, mas você não sabe nada, sabe? Acaba sendo que a base que ele tem é muito mais forte que a sua. Mas mesmo assim, tipo, você consegue aprender, óbvio, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil, porque hoje vocês estão na escola, muitos de vocês não tem que pagar conta, pensar em aluguel, não tem filho, não tem marido, então não tem esposa. Então fica mais fácil aprender as coisas. Eu não tenho tanta coisa na minha cabeça, mas pensa, você formou, você está no mercado de trabalho, aí você vai morar sozinho, aí você vai ter que conta para pagar, a tua cabeça começa a encher, e ainda eu vou ter que aprender. Então, por que eu não aprendo agora? Então, já fica essa informação já presa na minha cabeça e é um trampolim para eu ir buscar outras coisas mais interessantes, né? Então, eu acho que a escola ela é essencial para você ter esse trampolim para a vida, para você chegar lá na frente e conseguir as coisas. É uma pena que muita gente não entende isso, né? E mas fazer o quê? Aí tem muito também a ver com a família, né? A família não dá essa ideia para ele, que ele tem que seguir, que ele tem que conquistar, né? É uma pena, mas fazer o quê? Tá, agora eu vou prosseguir com a minha última pergunta, depois as outras perguntas vai ficar com o Martins. Quais os seus sentimentos quando você está tentando explicar a matéria e tem muita conversa durante a aula? Você está querendo explicar a matéria ali para os alunos, daí eles conversando, tipo, o que você sente naquele momento? Eu sinto tristeza, eu fico muito triste, porque é um momento que eu estou tentando ajudá-lo a ele desenvolver alguma coisa lógica na vida dele, para conhecimento dele, e ele não aceita. Muitas das vezes eu paro de falar e espero, porque se ele não está afim, eu tenho certeza que tem outros que estão afim de entender. Então eu sempre procuro, eu paro, espero parar, e aí eu continuo, né? Mas eu não quero ouvir. É o direito seu. Você tem autonomia para você desenvolver seus conhecimentos. Então, eu não quero, mas os outros querem, então tem que ficar quieto e tem que respeitar a posição dos demais colegas. Afinal de contas, isso aqui é uma escola, né?
Foi até um negócio que o Vinícius chegou a falar pra gente, tipo, não tem como o aluno ficar o dia inteiro quieto durante a sala, mas quando o professor tá tentando explicar, o aluno faz silêncio, aí depois o professor vai dar uma atividade, aí você conversa, porque, tipo, a hora principal que você tem que prestar atenção é a hora que o professor tá explicando a matéria, porque senão você não vai conseguir fazer atividade. E outra, eu acho o Senac, o sistema dele é muito democrático. Então, nenhum professor aqui, eu tenho certeza que nenhum professor fica dizendo, ninguém pode falar, todo mundo calado. Isso não existe aqui. Então, tem um momento que o professor fala e tem um momento que o aluno fala. O que precisa? Educação. E é isso, a falta de educação desses jovens é que prejudica muitas vezes uma aula que poderia ser uma coisa bem gostosa, às vezes fica uma coisa que bem chata, que você fica ali tendo que pedir, fica quieto, por favor, dá licença, eu quero, né, expor. E fica uma coisa meio enjoada isso, né? Às vezes acontece também, o professor se prepara muito para ter aquela aula e fica pensando, tipo, como eu faço uma aula diferente, sabe, para os meus alunos. E às vezes acaba não rolando, porque tem essa falta de respeito entre o aluno e o professor e acaba que o professor não consegue dar a aula que ele preparou. Ele preparou lá, ficou pensando, pô, como eu faço uma aula diferente para eles? Aí fez a aula e acabou não dando certo, sabe? Acaba que fere um pouco, sabe, o sentimento. Nem aconteceu uma vez na turma de vocês, que eu estava dando aula, explicando o negócio, aí 2 alunos sentaram no chão e começaram a fazer castelinho de carta. Gente, isso é uma falta de respeito. Você pode fazer castelinho de carta na sua casa, na hora do intervalo, né? Terminou a aula, eu vou fazer, mas durante a aula, durante uma atividade, como que eu vou avaliar o comportamento desses alunos? Que competência que ele adquiriu nisso? Zero. Não tenho nem o que avaliar. E outra, isso é uma falta de respeito, porque você pensa só, amanhã essa pessoa vai estar no mercado de trabalho, aí ela vai estar numa empresa trabalhando, aí o cara vai virar as costas para ele, vai ficar pensando em outra coisa, ele começa a falar e vai pegar no celular, aí vai sentir como dói isso, né? Porque às vezes eu acho que os alunos esquecem que a gente também é um profissional, né? A gente está trabalhando, Sim. né? O que você acha, assim, de todas as salas que você já deu aula, tudo, aqui dentro do Senac, o que você acha da limpeza das salas? Eu acho que as salas são bem limpas e toca de novo na questão da educação. Muitos alunos que não têm um mínimo de educação jogam as coisas no chão e não limpam. E eu não acho que a servente tem que fazer isso, porque ela não é escrava do aluno. O aluno sujou, o aluno limpou. Ele não limpa na casa dele, quer dizer, não sei, talvez não limpe, não sei como é que funciona, né? Mas isso é uma questão de educação. Tudo vai parar na educação de novo, né? Às vezes o aluno também fica pensando aquilo lá, tem a faxineira, pra que eu vou fazer esse trabalho, né? Tem a faxineira limpa. Eu jogo meu lixo aqui e já era, depois ela pega, se dane, sabe? Mas não é um pensamento egoísta? Sim, é egoísta. Em vez dele pensar, pô, vou ajudar, né? Vou pegar o meu lixo aqui, jogo lá, tem um amontoado num canto, vou lá, pego, jogo no lixo lá, pra poder ajudar também, né? E olha a quantidade de sala que a faxineira às vezes tem que escola. limpar, e tem que limpar anfiteatro, não sei o quê. Por que eu não posso colaborar, né? É porque se fosse essa pessoa, ela não iria gostar de chegar numa sala e ter uma sujeira, um monte de latinha, papel. Aí ela fala, nossa, tudo isso tem que limpar, só que ela não pensa no ponto de vista de quem tem que limpar, porque ela não tem essa obrigação, né, pra ela. É aquilo, você tem que, quando você vai fazer uma coisa, você também tem que pensar em você, né, no que pode agir contra você. Por exemplo, se você, vamos supor que o cara vai lá, mora sozinho, chega uma pessoa na sua casa, chega lá, detona tudo, tipo, bebeu alguma coisa, deixou tudo espalhado, comeu um negócio, deixou espalhado, sabe, não jogou no lixo. Daí, tipo, a pessoa fala, vou deixar espalhado porque a dona da casa vai limpar. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Então, ela vai embora. Tipo, isso acaba ferindo a própria pessoa. Então, ela vai acabar percebendo que o que ela faz na escola também é uma coisa que, assim, as faxineiras sentem também, sabe? Que, por exemplo, a faxineira vai lá, ela vê que tem um monte de coisa suja no chão. E não é só em uma sala, é um monte de sala. Então, vai ter que limpar. Pegar coisinha por coisinha, jogar no lixo, depois ir lá, limpar tudo certinho. A mesma coisa se você morar sozinho e alguém bagunçar sua casa. É tudo você, sabe? Você tem que fazer. Então, quando tem uma contribuição, realmente ajuda. Ajuda, ou se ajuda, ainda mais a gente que é mãe, né, que trabalha fora, né? Nossa,
É muito importante isso. Mas isso, como eu falei, é uma questão de educação. E quem educa é pai, não é escola. Sim. E aí tá tendo esse probleminha aí, né? Talvez dar aula para os pais, como ser pais. Até aconteceu uma situação que teve uma aluna que depois que acabou a aula, ela teve que pegar uma pá e o lixo ali, ela limpou a sala. Então, tipo, você vê uma situação dessa, você pensa, tipo, quão extremo tá a situação que um aluno da própria sala teve que, depois do fim da aula, pegar uma pazinha e limpar. Então, tipo, você reflete, tipo, nossa, a situação não tá normal. Por pura preguiça, né, dos alunos, tipo, Então. de pegar o lixo, dar 5 passos pra frente e jogar no lixo, sabe? Não é difícil. Educação. É só você levantar sua cadeira, dar 5 passos pra frente e jogar no lixo. Não tem nada demais. Difícil, né? Difícil. Às vezes, tipo, não tá no momento adequado, guarda no bolso. Pô. Não tem um porquê Não você tem jogar no porquê, lixo. eu também concordo com Realmente não você. tem porquê. Qual, assim, da sala, assim, obviamente tem meio que uma parte da sala, sabe? Tipo, o fundo, o meio, a parte da frente, que é o pessoal da frente. Como que você acha que, assim, a parte da sala, assim, que acaba sendo a que mais tem sujeira, sabe? O fundo, que é onde mais tem bagunça. Você tem mais tempo de exigir levantar e Se ele é um aluno problemático, se ele é um aluno que não quer fazer nada, provavelmente esse aluno não tem muita educação. Se ele não tem muita educação, ele também acha que se ele jogar o lixo no chão, alguém vai limpar para ele, vai fazer, né, para ele. Então, tudo reflete na educação. Porque eu duvido que aquele aluno que presta atenção em aula, que faz as coisas, eu duvido que ele joga as coisas no lixo, no chão. Ele vai jogar no lixo. Ele tem uma responsabilidade, ele tem um compromisso, porque ele tem uma família por trás que está auxiliando ele. Mesmo que esse pai e essa mãe passem o dia trabalhando, mas se ele sente, quando ele está em casa à noite com o pai e com a mãe, ele sente que ele é amado, ele tem esse comportamento de acolher o próximo e de ajudar e deixar o ambiente mais limpinho. Uhum. Porque é meio que uma troca, sabe? Tipo, É. você recebe o carinho e você dá Retribui, carinho, você retribui, sabe? Então, assim, não custa nada você levantar e jogar o lixo. Mas fazer o quê, né? Mas também eu acho que os colegas também deveriam colocar mais. Tá jogando no chão, faz favor. Sabe? Colocar mais, acho que os alunos, mais respeito. acho que está faltando um pouco também dos colegas também ajudar os professores. Agora, qual a maior reclamação que os alunos fazem para os professores? Tipo assim, chega no final da aula, por exemplo, um aluno foi lá e fez uma reclamação com você sobre uma situação da aula, alguma coisa assim, sabe? O que mais eles reclamam é a conversa, né? Que eu acho que é um dos problemas que a gente maior tem hoje, é a questão da conversa. Que daí eu tenho casos de alunos que eu vejo eles o semestre todinho, eu vejo eles andando, eu vejo eles indo tomar água, eu vejo eles indo no banheiro, eu vejo eles passeando pela sala, conversando, e eu não vejo produzindo nada. Olha que triste isso. O cara tá aqui dentro perdendo o tempo dele, né? E isso é muito triste. E aí você vai conversar, você vai conversar com ele, você está trabalhando, isso não está legal, olha, o pessoal está reclamando de você. Tô nem aí. E isso é muito triste. E tem que estar aí, porque você está dentro de uma sala de aula que é uma comunidade. E essa comunidade está sendo. Você está atrapalhando. Ou você se integra a essa comunidade, ou como vocês falam, pede para sair. Né? Acho que É aquilo, tipo assim, né? Não é a sua casa, sabe? Você não tá ali por só você. Você não tá, sei lá, procurando no YouTube uma coisa que você pode fazer, se qualquer hora você pode parar. Não é bebe uma água, come alguma coisa. Não, você tá ali com mais 30 pessoas, sabe? Exato, eu tenho que respeitar meu colega, eu tenho que ficar quieto. Eu preciso respeitar meu colega. Mas meu colega também tem que começar a se impor. Sim, e também, às vezes, impor também a posição do teu amigo, sabe? Tipo assim, ele tá lá conversando, você tá percebendo que o professor tá se incomodando com aquilo, você fala, peraí, dá uma acalmada aí, deixa o professor falar. Depois você continua falando, mas dá uma acalmada, sabe? Porque acaba realmente atrapalha, né? Atrapalha e chateia também isso. Mas é um desafio e a gente tá aí pra tentar equacionar e achar um jeito de ajudar esse jovem que tá perdidaço.
Só falar mais uma coisinha, que tipo, o aluno mais ou menos assim, uma grande maioria vê como se fosse uma obrigação estar na escola, tipo, o pai e a mãe obriga, então tipo, ele chega aqui e fala, tipo, ele chega, não tem muito o que ele fazer porque tipo, ele tá ali por estar, ele não tá porque ele quer estar. Não tem maturidade para entender a proposta, né? Não tem maturidade para entender que é uma responsabilidade, o trabalho dele é vir para a escola. E tem outra questão, legalmente vocês são obrigados a estudar, a lei diz que vocês têm que estudar. Tanto então que se o policial ver você na rua, vai mandar você ir pra escola. E outra, o aluno fica faltando, matando aula, não sei o quê, o conselho tutelar vem para cima da escola, para cima dos pais, por que tá na rua. Então, aí ele começa a ver, nossa, mas eu sou obrigado a vir aqui. Não é uma prisão, é tipo assim, é questão de maturidade, sabe? Questão de maturidade. Por exemplo, é tipo um emprego, você assim, quando você arranjar um emprego, você vai ter que todo dia lá no emprego lá, você vai trabalhar, vai ficar de um certo horário até certo horário no emprego, volta para casa, descansa, no outro dia a mesma coisa, sabe? Então assim, você vai falar, é uma obrigação minha. Acaba que, sim, é uma obrigação, mas é uma questão de maturidade também, porque você vai falar, não quero ir, não vou, sabe? Mas assim, vai fazer falta no final do mês, você vai receber menos salário porque você ou você vai ser demitido. Ou vai ser demitido. Mesma coisa, eu acho que pra mim, eu vejo a escola como uma forma de trabalho também. Eu tô na escola, é meu trabalho. O seu trabalho é ser estudante, né? É ser estudante. Mas eu não gosto, eu não quero. Cara, a vida, nem tudo você vai gostar do que você faz. No nosso dia a dia, tem dias que não é legal. Tem dias que a nossa vida não é boa. Em tudo na vida, eu tenho algumas coisas que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer. Então, assim, é melhor aprender logo. Tanto que, assim, por exemplo, você o mês inteiro ali, você trabalha, você pode estar no emprego que você não gosta, sabe? Você arranjou um emprego só para conseguir ganhar um dinheiro ali, para você poder pagar suas contas e tal. Mas, assim, se você não fizer direito, não tem como você pagar sua conta. Então, acaba que é uma coisa que tem que vir de você. E mesmo que eu esteja um emprego que não é realmente o que eu gosto, mas eu preciso do dinheiro, eu vou fazer o meu melhor. E aí eu vou fazer amizades, e aí eu vou tentar aprender coisas novas. Se eu mudo o foco por uma coisa construtiva, a única pessoa que cresce sou eu. Então eu estou no trabalho, não é bem o que eu queria, mas é o que tem. E aí eu vou fazer isso, o meu melhor e vou dar o meu melhor. Cara, a vida fica mais bonita desse jeito, né? Senão fica tudo muito chato. É muito monótono. Exato. Né? E aí eu tenho que melhorar esse ambiente. Se não tá legal, eu tenho que melhorar. E se eu tô fazendo um trabalho que eu não gosto muito, eu vou me dedicar ao máximo, mas eu já vou procurar outra coisa para fazer. Então, quer dizer, mas esse negócio de eu mudar o foco, só eu que consigo fazer isso. Sim. Né? E enquanto esses coleguinhas não entenderem, então aí, perdidão. Agora, a última pergunta é: qual o nível de rigidez que você acha que seria bom, assim, para uma sala de aula, sabe? Eu acho que tem que ter algumas regras. Eu acho que toda regra ela é importante, porque nós estamos num meio social, nós estamos com várias pessoas dentro de uma sala de aula. Então eu tenho que ter um mínimo de regras e essas regras têm que ser respeitadas. Porque às vezes eu vejo muito que o aluno só quer direito e na hora do dever nada. Qual é o meu dever? Meu dever é eu fazer as propostas de aula, eu desenvolver minha atividade, eu dar o meu melhor ali, pensando que eu vou lucrar lá para frente. Agora, o professor tem que impor limites, sim. Não dá para deixar a coisa a Deus dará, não. E eu acho que uma sala bagunçada não tem bom rendimento. Aquilo que eu acho assim, quando você tem umas regras que não foram estabelecidas para você, mas você sabe que elas existem, sabe? Tipo assim... de boa convivência, regra de boa convivência. Regra de boa convivência. Mas, por exemplo, tem regras que ninguém precisa dizer para você que elas existem, mas você sabe que elas existem. Por exemplo, você tem que ficar quieto para o professor poder falar, porque é uma parte de educação. Enquanto um fala, o outro fica quieto. Exatamente. É uma conversa, uma educação. Comunicação. Então, assim, enquanto você está ali conversando e o professor está falando também, não é uma comunicação boa, sabe? É coisa de você tem que saber qual é a sua regra. Pô, minha regra aqui dentro dessa sala, mesmo que ninguém tenha estabelecido isso, eu tenho que saber meu momento que eu posso falar e não falar, sabe? Então, assim, o professor tá lá dando aula, ele tá lá dando aula, tá dando matéria, não sei o quê.
beleza, eu fico quieto E outra, sempre no início do ano, aqui no Senac, a gente faz o acordo de convivência. E é uma coisa que não é imposta, a gente faz conjunto esse acordo de convivência. Então, qual é o problema que você não entendeu ainda? O que você não entendeu ainda? Tanto que até os alunos votam, né? Exatamente, não é uma coisa imposta, a gente faz no conjunto o acordo de convivência. Então, por que não faz o acordo de convivência? Tipo assim, parece que muitas pessoas que vão votar ali no acordo de convivência e tal, pensam no momento, sabe? O que vai ser bom no momento, mas não pensam o que vai ser bom pra frente. Então, assim, concordou com o negócio, mas viu que mais pra frente vai ser um saco, não tem como você mudar, porque já foi imposto. Foi acordado, Você todo mundo concordou topou. com aquilo. Sabe? É a mesma coisa, você tipo, lê entre aspas o termo de alguma coisa, sabe? Você pegar, você baixa um aplicativo no seu celular que tem lá, assinar o termo. Aí você só clica, pum, já foi. Só que daí tem um negócio no aplicativo que você não gostou, que, por exemplo, sei lá, ele consome um dado pessoal seu, sabe? Mas você concordou com aquilo. Você concordou com o sistema, sabe? Tipo, mesmo que ninguém leia, você sabe que eles existem, sabe? Isso aí. É isso. Fechou? É isso. Muito obrigado pela participação. Você tem alguma coisa para falar? O que você achou? Eu agradeço a participação e acho que esse tema de vocês é um tema muito importante e que nós temos que achar. Espero que depois desses vários podcasts que vocês fizerem, vocês consigam achar algumas possíveis sugestões para a gente trabalhar essa questão tão importante que é a convivência em sala de aula, que é a proposta de vocês. Melhorar essa convivência de sala de aula, né? Para que vocês tenham um melhor desempenho, para vocês terem bons profissionais no futuro. Parabéns!